Mais uma vez, sempre há algo maravilhoso estar na presença do Senhor, podendo louvá-lo, podendo adorá-lo, sentir a presença do Espírito, através dos cânticos espirituais, através das orações intercessórias. Nós estando na presença do Senhor, nós estamos sempre buscando cada vez mais e mais a presença de Deus sobre nós e em nós. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Queridos irmãos, eu quero vos convidar a abrir as vossas Bíblias em 1 Samuel, no capítulo 22. Quero estender meu abraço fraterno também a vocês que estão em casa, aos que estão nos vendo aí pela web. Que Deus esteja fortalecendo você, você que está aí enfermo, receba nosso abraço fraterno. Que Deus esteja te fortalecendo e consolando e renovando as esperanças de dias melhores. 1 Samuel 22, 1 e 2. Quando vocês chegam lá, nós queremos dizer que essa semana foi uma semana bastante intensa para todos nós, né? Conquanto brasileiros, conquanto cidadãos, cidadãs. Foi uma semana intensa, continua sendo. A gente acreditou que em chegando às eleições as coisas ficariam dentro de voltariam às suas rotinas. Infelizmente não foi isso que aconteceu, e nós estamos vivendo um tempo de muita apreensão, o Brasil inteiro vivendo um momento apreensivo. Como será, como ficará? E nós precisamos, como povo de Deus, nos ater a buscá-lo, a encontrar-nos com Ele através das nossas súplicas e orações. E queremos que a meditação de hoje, a palavra do Senhor, fale aos nossos corações para trazer para cada um de nós a paz do Senhor que excede todo o entendimento. Amados irmãos, então vamos ler lá 1 Samuel capítulo 22, versículos 1 e 2. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a sua casa, a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Amém? Que o Senhor nos abençoe com essa santa palavra do Senhor, em nome de Jesus. Queridos irmãos, é importante dar um pequeno contexto histórico desse momento de Davi. Davi, nós lembramos muito bem, o jovem Davi, indo levar os alimentos para os seus irmãos que estavam em batalha contra os filisteus. Ao entregar aqueles alimentos para os irmãos, fica curioso com o que está acontecendo, porque o exército está acuado. O exército está acuado. Ele via o medo estampado no rosto dos seus irmãos, daqueles que eram colegas como soldados, exército, e ele pergunta o que está acontecendo. E aí o informam que havia algo estranho acontecendo lá no lado dos filisteus. Havia um grande homem, um gigante, que desafiava dia sim e dia também aos soldados do rei Saul para entrar com ele numa batalha. E o desafio era bastante interessante, porque ele era um homem muito grande, muito forte, e desafiava que um elemento, um soldado, pudesse enfrentá-lo. E caso esse soldado israelita pudesse vencê-lo, os soldados todos, o exército todo dos filisteus, se renderiam. Mas como enfrentar um homem tão forte, tão preparado? Então todo o exército estava acuado por conta disso, e humilhado, que é pior. E mais ainda, esse homem, esse soldado filisteu, humilhava o Deus de Israel. E ao Davi ouvir isso, se indignou. Ficou perplexo e foi perguntar o que estava acontecendo de fato, e informaram ele isso. Mas falaram mais algumas coisas para o menino. Diz que quem vencesse aquele gigante se tornaria genro do rei. Genro do rei. E ele perguntou de novo, e eles confirmaram, é isso mesmo, é isso mesmo. Então ele foi lá falar com o rei Saul. Até porque ele se conhecia um pouco, ele tocava uma harpa lá para o rei, quando o rei estava muito perturbado emocionalmente.
espiritualmente. Então ele foi falar com o rei e disse para o rei: eu enfrento esse cara aí. O rei olhou aquele rapaz mirrado, olhou para o gigante, havia uma disparidade absurda, absurda. Mas o rapaz insistiu tanto, e para resumir a história, foi lá ele. E nós conhecemos bem a história desde quando criança. Davi derruba o gigante com umas pedrinhas que ele pegou lá na beirada do rio. E ele se torna genro do rei. Vai morar no palácio. Vai morar lá na corte do rei. E lá ele se torna um soldado. E como soldado ele se torna um soldado expoente. Ele vai para as batalhas. E nas batalhas ele se destaca. E ele começa a ser realmente considerado um herói do povo. E aí há um momento interessante. Numa das voltas das batalhas contra os filisteus, contra os seus inimigos, na entrada da cidade, as mulheres começam a cantar o seguinte cântico. Diz assim: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhes desagradavam em extremo. E disse: 10 milhares essas mulheres deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta esse guri, senão o reino? Haviam duas coisas importantes aí. A primeira, que agora ele é genro do rei, casado com a filha do rei. E isso é uma possibilidade, se tornar rei. Mas mais que isso, já havia se espalhado entre o povo que Samuel havia ungido esse guri como um rei. Ninguém acreditava nisso, porque ele era um mirrado lá no começo. Mas agora ele era um soldado em destaque. Em destaque. E num dos jantares, na sala do rei, com a família, o rei pega uma lança e arremessa contra Davi. E eu penso que Davi tem que fazer assim, porque a mira do rei era boa. Era boa. Imagina uma distância pequena. E Davi se desvia e a lança crava na parede. E ali ficou configurada uma situação delicada. Porque o rei ficou com inveja, com ciúme e com medo. E para Davi não morrer, porque viu que ia morrer mesmo, tem que fugir. E nessa fuga, ele vai até o vizinho reino dos próprios filisteus, vai lá se encontrar com o rei Aquis e tenta pegar guarida ali, mas ele era o que atacava o rei. Como é que é isso? E o rei fala: como é que é isso? Vocês vão deixar esse rapaz aqui no nosso meio? Os auxiliares do rei falam isso. E aí quando Davi vê que a situação fica complicada para o lado dele, ele se finge de louco. Ele começa a arriscar as portas da cidade, começa a soltar espuma pela boca. E o rei manda ele embora, então ele não o mata. E aí ele não tem para onde ir. Nas regiões ali de Israel, existe uma região chamada Adulão, uma cidade naquela época. E nessa região há um complexo de cavernas, que até hoje ainda não é totalmente descoberta, assim, trabalhada por conta da quantidade e até mesmo por conta da profundidade. E ele vai numa delas. E o texto que nós lemos aqui fala desse momento. Momento ainda onde ele vai viver uma solidão no primeiro momento. Ele, herói, genro do rei, aclamado, benquisto, um guerreiro, está agora morando, vivendo numa caverna, escondido e sendo perseguido pelo rei. E nós conhecemos a história que, de fato, Saul perseguiu muito, muito. E o objetivo de Saul era, de fato, matá-lo. Determinativamente matá-lo. E quando ele fica nesta caverna, a Bíblia não diz quanto tempo ele ficou lá. A Bíblia diz que muitas pessoas começaram para lá, inclusive os seus familiares. Aqueles irmãos que lá naquele momento, quando ele chega para conversar
quando ele leva alimento, os irmãos debocham dele, quando ridicularizam ele, até mesmo xingam ele. Quando ele diz que ele vai lutar com o gigante, os irmãos dele quase batem nele. Mas agora esses irmãos vão encontrar-se com ele. Por quê? Porque o rei agora persegue também a família de Davi. A família de Davi agora ficou insegura. Família essa que, quando Davi matou o gigante, ganhou várias benesses do rei. Até mesmo isenção de impostos. Mas agora essa família também está perseguida. Também está insegura. E vão para lá. Mas a fama de Davi era tão grande que várias pessoas que também tinham alguma dificuldade com o rei, alguma dificuldade na sociedade, começam a ir para lá. Começam a ir para lá. E a Bíblia diz aqui, de maneira muito resumida, que juntaram-se 400 homens. E ali ele forma um exércitozinho pequeno, mas alguém liderando pessoas de muita dificuldade, com muitas dificuldades, fora dele, que já eram muitas. E nesse contexto, eu quero te convidar a você a abrir o Salmo 34. Abre comigo o Salmo 34. Nesse contexto do Salmo, dessa vida dele, nesse momento da vida dele, a gente não sabe se ele escreveu esse salmo enquanto dentro da caverna, ou, lembrando-se do tempo da caverna, escreveu esse salmo. Mas o salmo se refere ao período que ali esteve. Fugitivo, perseguido, isolado, abandonado por toda aquela condição de família, que ele tinha esposa e rei, com altíssimo perigo de vida, e ele escreve este Salmo 34. Eu quero que você, irmãos, de novo, você sabe que eu gosto muito de nos inserir no contexto. Porque quando a gente vai ler, se a gente lê como se lá estivesse, a gente consegue sentir, a gente consegue vibrar, a gente consegue perceber melhor o que a palavra de Deus está nos querendo nos transmitir. Então agora, eu quero ler, mas eu quero que nós leiamos, mas eu quero que nós, agora, somos pessoas junto com ele dentro dessa caverna. Lembra, é caverna, gente. Inóspito. Sem nenhum conforto. Com um nível de dificuldade enorme. E ele escreve esse salmo, nesse contexto. Ele diz: bendirei o Senhor em todo tempo. Olha o tempo que ele está vivendo. Bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, ele está chamando o povo. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Vamos lembrar, irmãos, vamos lembrar quem era esse povo. Perseguido, sem recursos, sem esperança, sem futuro. Este era o povo, vivendo num lugar absolutamente inóspito, sem conforto, sem nada. E ele chama o povo para fazer esta adoração. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e sereis iluminados. Lembremos-nos que eles estão dentro de uma caverna. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito, ele era um aflito sim, clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações.
O anjo do Senhor, aleluias, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aleluias. Que palavra é essa? Que fé é essa para alguém que está dentro de uma situação absolutamente complicada? Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ele era um fugitivo, perseguido. Sua vida estava por um fio. Ele afirma isto com tanta convicção. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Temei ao Senhor. Os leãozinhos sofrem necessidades e passam fome, porém, os que o buscam, o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-se do mal e pratica o que é bom. Procure a paz e empenhe-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra. Preserva-lhes todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam. Aleluias, aleluias. Queridos irmãos, durante a sua permanência ali naquela caverna, ele teve essas pessoas ao seu lado. Ele tinha todos os motivos do mundo de resmungar, de reclamar, de colocar para aquelas pessoas: que rei é esse que nós temos? Quem é este que nos traz tantas aflições, nos traz tantas tribulações, que nos coloca numa posição essa como estamos, num lugar como estamos? Quem é este que não olha para aquilo que nós fizemos para ele? Quem é este que só vê o mal do seu povo? Porque eles eram um povo, eles eram israelitas. E agora eles estavam vivendo naquela situação precaríssima, por conta da atitude do seu governante para com eles. Tudo bem que a Bíblia fala até mesmo que nem todos ali eram honestos, nem todos eram certinhos daquele grupo. Haviam alguns que estavam sendo perseguidos porque haviam cometido coisas erradas, praticado coisas que não poderiam ter praticado. Mas era o povo de Deus, era o povo israelita. E a atitude daquele governante não era nada uma atitude de um líder, de alguém que foi colocado naquela posição pelo próprio Deus. Porque a Bíblia diz que não há governante nesta terra, não importa em que lugar, que não esteja onde está, dentro da soberania de Deus. Às vezes a gente não entende o que está acontecendo conosco. Às vezes a gente não compreende os trâmites, quer políticos ou quer administrativos. A gente olha para determinadas autoridades e ficamos às vezes pasmos com as suas decisões, com as suas atitudes. Mas eu quero lembrar aos irmãos que Saul estava onde estava porque Deus o colocou lá. Ele estava na posição que estava por ordem de Deus. O que ele estava fazendo com seu cargo e com a sua responsabilidade, isto é outra coisa. E nós sabemos que por causa de um erro dele, muito menor do que esses,
no que tange ao relacionamento com o povo, Deus decretou que ele não continuaria rei de uma forma contínua. Mas quem colocou ele lá foi Deus. E não há governo nesta terra que não seja dentro da soberania de Deus. Nós podemos não concordar, nós podemos não querer, nós podemos não querer ter uma posição contrária, isso é um direito que nós temos como cidadãos. Mas nunca podemos nos esquecer que qualquer governante da nossa nação será governo dentro da soberania de Deus. Qual a nossa atitude? O que devemos viver? Temos que aprender com Davi. Davi, ele não teve uma atitude absolutamente submissa àquele rei. Mas ele teve sempre uma atitude de respeito, reverência com aquela autoridade. Nós, conquanto cristãos, devemos nos posicionar sempre contra a injustiça, contra o mal feito, contra aquelas questões que possam estar querendo interferir na nossa existência com procedimentos que não sejam corretos. Mas temos que aprender com Davi. Davi teve a oportunidade de matar aquele rei. Davi teve a oportunidade de acabar com a vida daquele rei. E quando ele tomou a decisão de não fazer isto, os seus liderados não entenderam. Porque conta a história que Davi estava numa dessas cavernas, com o seu exército, e o rei estava próximo, eles estavam escondidos lá dentro. Estavam escondidos. E o rei sentiu vontade de fazer um pouco do seu alivio das necessidades dele. E entrou na caverna. Só que entrou exatamente na caverna onde estava Davi e o seu exército. Mas só que a caverna era profunda. E de repente, Davi vai, muito quietinho, corta um pedacinho da manta, do vestimento do rei. E quando o rei sai, eles saem também e vão para o cume da montanha. E ele espeta na ponta da lança dele, um pedaço da vestimenta do rei. E quando o rei observa, ele diz: ó rei, por que o senhor me persegue? Por que o senhor vai estar contra mim? O que eu te fiz? O que eu fiz para o senhor se virar contra mim? Nós podemos, como povo de Deus, dizer às nossas autoridades, seja quais forem, se os procedimentos forem procedimentos que não condizem com a nossa confirmação de povo de Deus, por que nós fizemos você agir assim contra a gente? Por que essa atitude que é contrária ao bem-estar do povo? Davi colocou o pedaço da manta e levantou e disse: se eu quisesse te matar, você estava nas minhas mãos, e eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Naquele momento, rei Saul entendeu, compreendeu, e até mesmo tentou se desculpar com Davi, mas voltou a ter o mesmo procedimento. Nós temos que compreender, queridos, que o lugar onde estava Davi foi o lugar de tratamento dele, de cura da sua alma, de cura dos seus sentimentos, dele e das pessoas que estavam com ele. Aquelas pessoas chegaram a recriminá-lo porque ele não tirou a vida de Saul naquele momento. Mas ele deu uma explicação que diz: ai daquele que tocar na vida de um ungido do Senhor. Ai daquele. Nós temos todo o direito, como cidadão, de nos posicionarmos, desde que seja sempre com respeito, ordem e decência. Até porque essas duas palavrinhas estão na nossa bandeira. Respeito, ordem e decência.
Ordem e progresso, está lá na nossa bandeira. Ordem. Ninguém pode nos calar. Estão tentando nos calar. Mas ninguém pode nos calar. Desde que seja feito com respeito e ordem. Aquela caverna foi o lugar onde Davi teve que aprender isso. Aquele povo teve que aprender isso. Eles não deixaram de ser soldados, eles não deixaram de ser batalhadores, mas com respeito, ordem e decência. Com isso, eles ganharam a simpatia do povo. Desta forma, eles ganharam a bênção de Deus. Desta maneira, ele se tornou rei de Israel. Porque quando ele se posicionava, ainda que como do soldado na batalha, ele era um tanto quanto violento, mas lá no contexto da batalha. Mas com quanto líder, com quanto homem de Deus, com seus defeitos, ele era uma pessoa que olhava para Deus com temor e tremor. E se submetia à soberania de Deus. O Salmo nos mostra isso. Mas também liderava os seus para que assim agissem, a ponto de ele chamar, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. Ele disse para o pessoal que estava com ele, né? Não falem coisa que não deve, mas glorifique ao nosso Deus. Glorifique ao nosso Deus. Orem, busquem, que o Senhor proverá de todas as nossas necessidades e nos livrará de todas as nossas tribulações. Como de fato isso aconteceu. Aquele lugar era o lugar de meditação, de comunhão e de adoração a Deus. Aquele lugar que eles estavam era lugar de treinamento para se prepararem emocionalmente, fisicamente, para enfrentar o momento que eles estavam vivendo. Aquele lugar era um lugar de transição, saindo de um processo de perseguidos para serem líderes de toda a nação. Aqueles homens que estavam com ele se tornaram grandes homens dentro do país de Israel, quando Davi foi rei de todo Israel. Aqueles homens perseguidos, aqueles homens que não eram ninguém, se tornaram grandes homens no reino de Israel. A igreja do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, é o adulão dos dias de hoje. A igreja do Senhor Jesus Cristo é o adulão dos dias de hoje. Podemos ser perseguidos, podemos ser anulados, poderemos viver tempos complicados pela frente. Nós não podemos determinar o que será, o que virá, mas podemos deduzir, podemos ter uma percepção do que poderá vir. Mas venha o que vier, a igreja do Senhor Jesus Cristo é o nosso adulão. É o lugar da proteção, é o lugar do amparo, é o lugar da comunhão, é o lugar onde nós estaremos firmes e seguros. É onde o Senhor operará com seus sinais, prodígios e maravilhas. É onde o Senhor protegerá o seu povo, a despeito da força do inimigo, a despeito da força do perseguidor. A igreja do Senhor Jesus Cristo é o adulão de hoje. Nós precisamos entender e compreender que venha o que vier. Se nós ficarmos firmes no Senhor, como ficou Davi, como engrandeceu o nome do Senhor, como adorou o Senhor, como buscou o Senhor, como levou essa palavra para os seus companheiros, nós sairemos vitoriosos. Nós somos o povo de Deus. E não importa a situação que possamos vir a viver, no Senhor nós somos mais do que vencedores. E esta é a palavra que tem que estar em nosso coração. Nós não podemos ser um povo desordeiro.
Nós não podemos ser um povo que participa de questões que possam afligir o próprio povo. Mas nós podemos ser, sim, um povo que proclama a palavra de Deus, que proclama os valores e princípios de Deus, que proclama que a família é do Senhor Jesus Cristo, é de Deus, e ela precisa ser guardada, preservada, cuidada e animada. Qualquer coisa que vier contra a família do nosso Deus tem que ser combatida, mas combatida com ordem, temor, respeito. Nós não podemos ser e agir com o métodos operandi daqueles que querem a confusão, daqueles que querem a destruição, seja como e quando for. Tempos de reflexão se faz em Adulão. E Adulão de hoje chama-se Igreja do Senhor Jesus Cristo. É tempo, meus irmãos, de nós estarmos dentro de Adulão. Fora, você pode ser uma presa fácil do perseguidor. Mas no Adulão, você tem a proteção do Senhor. E é isso, meus irmãos, que nós temos que ficar atentos. Cuidar para que nós tenhamos um tempo cada vez maior de intimidade com Deus. Não se iludam. Os tempos que virão serão tempos de desafio. Mas se nós estivermos dentro, vivendo com Cristo, com Deus, no amor, no respeito, na ordem, nós estaremos protegidos. Louca, é aquela pessoa cristã que pensa que lá fora estará segura. A segurança do Senhor está para o seu povo que o procura, que o quer, que quer estar com Ele. E é isso que Davi disse. Clamou esse aflito, e o Senhor ouviu e livrou de todas as suas tribulações. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. O projeto de Deus de proteção e vida é para aqueles que se humilham diante dEle e querem viver com Ele e para Ele. Ser servo do Senhor. Davi nunca teve uma outra visão que não fosse: eu sou servo do meu Deus no meio do meu povo. E essa visão de Davi precisa estar em nós, do menor ao maior. Nós temos que viver uma vida junto com Deus, uns com os outros, nos fortalecendo, nos amparando, nos guardando, orando uns pelos outros, apoiando uns aos outros, porque a gente não sabe que tipo de tempestade está chegando. A gente não sabe que tipo de tempestade está chegando. É preciso estarmos unidos no Senhor e com o Senhor e entre nós. Vocês já devem ter visto uma imagem na internet de vários leões atacando uma manada de búfalos. E um dos pequenos daqueles animais se apartou da manada. E quando ele está apartado da manada, ele virou o quê? Uma presa fácil. E de fato foi. Os leões investiram sobre aquele animal com uma violência sem tamanho. E aquele animal estava completamente rendido e decretado sumariamente a morrer. Só que de repente, os outros animais da sua manada vieram ao seu socorro. E quando eles chegaram, enfrentando em conjunto, foram mais fortes do que os atacantes, do que os predadores. E conseguiram pô-los para correr. E conseguiram trazer aquele animal ferido para o seu meio de novo. A igreja é lugar de acolher os animais dispersos e feridos.
Mas eles, às vezes, não conseguem vir mais. Nós temos que buscar. Nós temos que buscar. A igreja, ela existe para isso, para acolher, mas também para buscar. E nesses tempos que muitas pessoas estarão assim, desprovidas, sozinhas, seja pela ignorância, falta de conhecimento, ou seja, pela dureza do seu coração, nós temos que buscar ou acolher. A igreja acolheu, tem que acolher como acolheu Davi naquela gruta, 450 pessoas, todas complicadas, mas todas foram transformadas em povo de Deus. E esse é o papel da igreja nesses tempos. E quando eu falo igreja, não são essas 4 paredes, sou eu e você, a serviço do reino de Deus, em tempo de tribulação. Que assim o Senhor nos abençoe e nos dê força, coragem, visão, determinação e perseverança para seguirmos em frente. Em nome de Jesus. Amém.